Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos nossos pais, nosso Deus hoje e nosso Pai. Te damos graças, Senhor nosso Deus, esta manhã, por todas as coisas que Tu fazes. Te damos graças ao bendito Pai, por sabermos que nós somos feituras Tuas e que Tu continuas em controle em todos os momentos e lugares por onde nós passarmos. Bendito Pai, obrigado pela noite, obrigado pelo descanso, obrigado pelo sono, obrigado pelos sonhos, obrigado, Senhor nosso Deus, pelo provimento do nosso pão de cada dia. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelo emprego. Obrigado, Senhor, pela lavoura. Obrigado, Senhor nosso Deus, por todas as coisas. Nesta manhã, nesta tarde e nesta noite, queremos dizer, tal como o salmista assim o disse, que de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e Tu ouvirás a minha voz. Obrigado, Senhor, pelo tempo que Tu nos dás, de podermos pensar na Tua grandeza, de podermos pensar, na verdade, quem Tu és, Senhor, para cada um de nós. Nosso Deus e nosso Pai, esteja conosco, no nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, para esta sexta-feira, 24 de novembro de 2023, nós temos o texto de a primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 8 a 9. E nós, na verdade, queremos fazer lembrar aos nossos irmãos e irmãs que este texto já o lemos de 8 até a 11, portanto, no dia 29 de agosto de 2023. Então, nós queremos ler um outro texto, na verdade, estando na última sexta-feira do ano cristão, porque no domingo começará o novo ano litúrgico. Achei por bem, na verdade, lermos este texto do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 24, versículos 29 até ao versículo 31. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 24, versículos 29 até ao versículo 31. E assim nós lemos: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem
vindo sobre as nuvens do céu com poder e com grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Palavra da salvação, graças a Deus. Sempiterno Deus, nosso Pai Celestial. Paramos para olhar para a Tua Palavra. Paramos, Senhor, para nos lembrar de todas as coisas que nós ouvimos e sabemos. Paramos, Senhor, para podermos dizer que a Tua vontade seja feita. Pai eterno, nesta manhã, nesta tarde e nesta noite em que nós estamos ouvindo a Tua Palavra, famílias há que estão a chorar, como é o caso do Teu servo, o reverendo Enoque Martins Sambala, que chora pela partida da sua irmã aqui em Luanda. Trouxemos ao Senhor no seu trono da graça a família da nossa irmã Cristina Raimundo, a secretária das Assembleias Gerais da IECA, que perdeu o seu irmão no dia de ontem. Bendito Pai Celestial, toque estas famílias nas mãos, para que, na verdade, possam chorar, chorando com esperança, chorando com fé, chorando sobretudo com conhecimento de que a morte é verdadeiramente a passagem para o outro lado, o melhor lado possível das nossas vidas. Queremos te entregar, Senhor nosso Deus, o nosso irmão Nunes Arão, aí no hospital do Acucungo. Queremos te entregar, Senhora, o filho da irmã Adriana. Queremos te entregar, Senhor nosso Deus, todos aqueles que, estando incomodados por qualquer doença em que eles estejam acometidos, Tu, Senhor, lhes dás forças, lhes dás a esperança de que sairão desta. Nosso Deus e nosso Pai, vele por cada um de nós, vele, Senhor, para todos aqueles que te servem, no nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Nós, na verdade, pelo texto que temos no lecionário, o tema é: Deus nos destinou para a salvação. Em outras palavras, Deus nos escolheu. Nós, na verdade, sabemos que Satanás, o inimigo de todos os crentes, faz com que comparemos nosso estilo de vida com as pessoas ao nosso redor. É claro, e já falamos sobre qualquer coisa desta natureza
quando estivemos a falar sobre aquilo que Jesus disse, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tal atitude tem levado muitos a desvalorizar a gravidade dos pecados em comparação aos pecados dos outros. Mas a questão não é comparar nossos pecados, a questão é ter um coração atento ao chamado de Deus. Escolheriam para serem salvas, mas estabeleceu as condições de salvação a ponto de cada pessoa escolher obedecer ou não. O sangue de Cristo é adequado para salvar a todos, conforme nós lemos na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. E o apelo do Evangelho é dirigido a todos. São Mateus 28, 19. São Marcos 16, 15. Sim, Deus quer que todos sejam salvos. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 9. E providenciou o meio necessário para a salvação de todos. Atos 4, 12. Pois quando se completou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, o único Salvador. O profeta Isaías deixou claro que Deus atende todos, pois o povo que adorava em trevas viu uma grande luz, que é Jesus Cristo, o Salvador. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 12. A vontade de Deus para a salvação de todos os homens deve ser encontrada em cada um de nós. A glória de Deus é nada menos do que isso: seu insondável amor por todos que são perdidos e miseráveis, para que sejamos salvos, pois a salvação é para todos, segundo o Evangelho segundo São João, versículo 14, capítulo 14, versículo 6. Isto eu li, portanto, do nosso lecionário de 2023, está nas páginas 255 e 256. Sim, é o que nós encontramos. Gostaria de pensar numa coisa. A coisa é muito simples, que eu gostaria de pensar. Quando nós vamos para o supermercado, ou quando nós vamos à feira, ou vamos para a praça, portanto, conforme nós chamamos, comprar frutas, certamente escolhemos aquelas que aparentam ser melhores, aquelas que são mais bonitas e semi-maduras, deixando de lado as imperfeitas e estragadas. Da mesma forma, num processo de seleção para um emprego, sempre são escolhidos aqueles que parecem mais capacitados para o cargo oferecido.
Isto é o que nós encontramos, é o que eu encontro. É o que eu encontro. Vou para a praça, vou para o supermercado, onde eu vou. O que vou fazer, na verdade, é escolher aquilo que é melhor. E, na verdade, para aqueles que já experimentaram, na verdade, o que é uma entrevista para um emprego, na verdade, sabem. É claro, nem todos passam necessariamente por uma entrevista. Há aqueles que são colocados por conveniência. Então nunca conhecem e nunca conhecerão o que é realmente uma entrevista. Jesus também fará uma escolha. Isto foi profetizado nos evangelhos e, na verdade, revelado pelo próprio Cristo. Ele anunciou que virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos e levar para o lar eterno os escolhidos, entregando os demais à morte e ao castigo eterno. Qual é o critério neste processo de seleção de Deus? Não, meu caro irmão, minha cara irmã, estará entre os escolhidos, entre as escolhidas, que faz, na verdade, de si para que sejas um dos escolhidos. Saiba que por mais que nós nos consideremos inatos e imperfeitos para ser aprovado, Jesus quer escolhê-lo para conceder-lhe vida e salvação. Ele quer a sua companhia eternamente. O processo de Deus, na verdade, de seleção, está baseado exclusivamente na graça de Deus. Mais nada, não é outra coisa. Não é a aparente perfeição e justiça própria que credenciarão alguém para pertencer aos escolhidos. Afinal, o perdão de Deus é alto demais para nós. Jamais herdaríamos a vida eterna se não fosse a ação do Senhor em nosso favor. O que nos faz, na verdade, pertencer a Ele, portanto, é o amor do Pai. A iniciativa é totalmente divina. Ele nos escolheu em Cristo, que nos substituiu com a sua morte de cruz, dando-nos a sua dignidade e perfeição. A justiça de Jesus, conferida a nós pela fé, dá-nos a certeza de que estamos entre os seus escolhidos no último dia. Graças a Deus. Oremos. Querido Senhor Jesus, agradecemos-te por tua misericórdia e graça que nos tornaram dignos de sermos chamados teus filhos e herdeiros da salvação. Mantém-nos fiéis a ti até ao fim. Amém.